Olá, bem-vindos ao canal Frases Terapêuticas. O meu nome é Rosa Guiar, hoje abordando a violência contra a mulher. Embora a capa mencione o caso impactante da Juliana Soares, este vídeo não trata diretamente desse episódio. A escolha desse título se deu porque, na minha visão, o caso trouxe à tona de forma crua e inédita a gravidade da violência praticada dentro das relações domésticas, tema central que será abordado aqui. A imagem a seguir é um print da entrevista exibida no programa Domingo Espetacular, Record TV, conduzida por nada mais nada menos que aquele jornalista maravilhoso que é Roberto Cabrini. O objetivo é ilustrar brevemente o conteúdo mencionado neste vídeo e incentivar que você assista a entrevista completa pelos canais oficiais da emissora. Eu assisti também, foi ao ar ontem, essa entrevista com a Juliana Soares. Também dentro do Domingo Espetacular, a Carolina Ferraz fez uma entrevista com figuras públicas, que também mulheres famosas, que passaram pela mesma experiência, não no mesmo grau que viveu a Juliana Soares, mas passaram também pela experiência traumática da violência contra a mulher. E ainda assisti também ao Fantástico, que foi exibido, que foi ao ar ontem, com a entrevista com a Juliana Soares. Então ficam aí essas sugestões para que você possa também tirar as suas conclusões. Então, depois de assistir as reportagens do Cabrini, a reportagem do Fantástico, que fez também com a mesma vítima, e a entrevista da Carolina Ferraz, que fez com diversas mulheres, dentre elas estava lá a Luísa Brunet também, fazendo dentro dessa entrevista com a Carolina Ferraz, eu senti então a necessidade de fazer aqui o meu comentário em relação a essa questão da violência contra a mulher, apontando 3 pontos que eu observo de maneira geral que parecem ocorrer dentro desses casos, que parecem ligar os casos de uma maneira geral. Então, o objetivo deste vídeo é alertar outras mulheres sobre sinais importantes que podem ajudar a evitar experiências tão dolorosas quanto as que foram relatadas pelas vítimas nas matérias mencionadas e outras mais, mesmo fora das matérias mencionadas, que vêm a público, que todos nós acabamos por tomar conhecimento. E quero enfatizar, não entrarei em detalhes sobre o agressor do caso que foi mencionado no início, e nem sobre as tais justificativas dele, porque para mim nada, absolutamente nada, justifica a atrocidade cometida. Então, o que percebo de comum em todos os relatos de violência doméstica que já ouvi pode até ajudar a ficar mais consciente, a mulher ficar mais consciente e preparada para identificar os sinais de um possível abusador desde o início. Eles vão dando sinais. Eles nunca chegam agredindo, chegam estendendo um belo e enorme tapete vermelho. É isso mesmo. Você vai ver a vítima falando que o começo foi assim. E isso, por si só, já merece ser observado pela mulher com uma certa cautela. Então, o primeiro ponto é aquele ali. As vítimas geralmente relatam o início, assim, do homem dos sonhos. Nenhum relacionamento saudável começa com excesso. O que isso significa? Significa o excesso de cuidados, zelo, demonstrações exageradas de afeto.
Esse comportamento, gente, muitas vezes interpretado como romantismo ou até mesmo como uma dedicação, na verdade pode revelar ou esconder um desequilíbrio emocional. Já é por si só um sinal de desequilíbrio, esse excesso de manifestação afetiva, ainda que positiva. Vamos botar aspas aí, né? Por quê? Porque quando há um esforço excessivo para agradar, normalmente há também uma tentativa inconsciente ou até calculada de esconder o lado oposto, o lado mais controlador ou até perverso. A mulher no início não percebe isso. Ela vai interpretar aquele excesso como prova de amor, quando na verdade pode ser um alerta que está aí disfarçado. Outro ponto comum é esse aí, a invasão sutil disfarçada de cuidado. Para construir então uma imagem de bom companheiro, esses indivíduos eles ficam preocupados em passar uma boa imagem para que possa capturar a vítima. Então, o abusador começa a se infiltrar de forma bastante inadequada na vida da mulher, sempre sob o disfarce de zelo e preocupação. Então, ele se apresenta como alguém que pode te ajudar, né? Só ele pode te ajudar da maneira que você nunca conheceu, nunca viu. Mas, na verdade, ele está testando os limites da liberdade dessa mulher. Então, logo no início do relacionamento, é comum que o indivíduo, né, o sujeito que está ali tentando capturar o abusador, ele apareça de surpresa, por exemplo, no trabalho, dizendo que sentiu saudade, ou que quer protegê-la no caminho de volta para casa. Imagina, quem não quer ouvir isso? Ou então, surge do nada, na porta da faculdade, é um relacionamento que acabou de começar, nós estamos falando sobre isso. Ele surge do nada na porta da faculdade com a mesma desculpa, de dar proteção. A mulher nesse estágio pode se sentir lisonjeada ou até confusa, sem perceber que está diante de um comportamento invasivo e controlador. E quando falta autoconhecimento e a intuição, porque às vezes a mulher até tem uma certa intuição, fica desconfiada, um pouco desconfiada, mas aquilo não fica muito, muito sólido dentro dela. Então, esses sinais costumam passar despercebidos. E assim, gente, pouco a pouco, a armadilha vai sendo montada. O controle se mascara de cuidado. E a liberdade vai sendo minada sem que a mulher perceba. Um outro ponto, que é o terceiro e último ponto, muito comum nessas situações de violência, é a perda da individuação. Um dos sinais mais sutis e perigosos da violência, justamente da violência psicológica, acontece quando a mulher começa a perder gradativamente sua individuação. Então, esse processo se intensifica quando o agressor percebe que ela já está, do ponto de vista emocional, totalmente aprisionada. E é importante reforçar o seguinte: esse aprisionamento não depende de fatores econômicos, de forma nenhuma. Muitas vítimas são mulheres independentes financeiramente, como foi no caso da Luísa Brunet. Ela relata, vai lá, assista, enfatizo aqui a entrevista que foi dada. E até de uma delegada, você pode fazer a sua pesquisa aí dentro do Google e você vai encontrar, acho que mais de uma delegada que veio a público e relatou. Veja, delegada
de delegacia de mulher, delegacia da mulher, que relatou ter vivido violência doméstica. Então, nesse estágio do relacionamento, o agressor já isolou a mulher de parte do seu grupo social e começa então, gente, a podar a identidade da mulher. E aí, quando eu falo da individuação, eu estou falando da abordagem de um psicólogo chamado Carl Jung. E a individuação, do ponto de vista dele, é um processo de tornar-se, né, o indivíduo, a pessoa, tornar-se quem ela realmente é. É a essência da pessoa. Mas, sob o abuso, quando a mulher ela está vivendo um relacionamento desse nível, a mulher deixa de ser ela mesma para se moldar à vontade do outro. Ela vai se apagando internamente. E esse apagamento interno, por si só, já configura a violência. Eu vou dar um exemplo aqui de algo real, tá? Que eu já tive como relato. Uma mulher disse para mim o seguinte, vamos abrir aí aspas. Meu marido ficou com cara feia, nem olhava na minha direção, porque cortei o cabelo. Eu gosto de cabelo curto, até por causa do calor. Mas resolvi deixar crescer porque ele não gosta. Fecha aspas. Perceba o seguinte. Num primeiro olhar, pode parecer uma renúncia por amor, né? Na verdade, revela a perda da essência e a adaptação silenciosa a um controle que vai se impondo de forma contínua. O sujeito percebe o comportamento tímido da vítima e avança sob um controle cada vez maior. A vítima, já envolvida emocionalmente, muitas vezes não consegue enxergar o grau de abuso que está sofrendo. Então, depois desses 3 pontos, vamos então para um teste. Faça um teste com esses 3 autoquestionamentos para entender se você está ou não dentro de um relacionamento abusivo. O primeiro, quem você era antes de conhecer essa pessoa? Lembra do slide anterior da mulher lavando louça com um semblante triste, frustrada, pensando no que ela era antes? Ela antes era uma violinista. E agora ela não exerce mais aquela atividade que ela tanto gostava de fazer. Por quê? Porque ela foi se moldando ao relacionamento que ela tem para ser uma pessoa que ela não é. Isso é a perda da individuação. E isso precisa ser resgatado. Resgate a imagem da mulher que existia antes desse vínculo que você tem hoje. O que mudou em você? A segunda pergunta que você deve se fazer é o seguinte: o que você deixou de lado por causa desse relacionamento? Já são outras coisas. Você deixou amigos, familiares, hobbies, planos, sua liberdade. O que ficou para trás? Terceiro ponto. Você sente que seria um terceiro questionamento aqui que você tem que se fazer. Você sente que precisa escolher cada palavra com extremo cuidado por medo da reação dele? Ou seja, pisar em ovos. Isso é um relato comum. As mulheres sentem que estão pisando em ovos. Se o tom da sua voz, da sua fala, precisa ser calculado para evitar conflitos, algo está profundamente errado. Então se questione. E dessa forma, você vai encontrar a resposta para essa indagação, se você está ou não dentro de um relacionamento saudável.
E a minha mensagem aqui também é o seguinte: jamais culpe a vítima. A responsabilidade pela violência nunca é de quem sofre, mas de quem escolhe agredir. Se você passou por um relacionamento abusivo, saiba que a cura é possível e ela passa muitas vezes por um processo terapêutico. A terapia pode te ajudar a romper definitivamente esse ciclo para que o novo relacionamento não acabe sendo só uma repetição dos mesmos comportamentos com outra pessoa. Ao lado tem uma frase terapêutica que postei na sessão de short. Dá uma olhada lá. Tem várias frases terapêuticas, pode ser que você se identifique com uma delas. Quem ama de verdade não busca possuir, mas compartilhar. Use esse conteúdo como um convite para reavaliar sua trajetória. Você merece viver relações saudáveis, baseadas em respeito, afeto e equilíbrio. E isso é plenamente possível. Pode acreditar que é. Ainda existem pessoas maduras no mundo que somam, que apoiam, que caminham ao lado, não por cima. Outra coisa importante de ser enfatizado aqui é o seguinte: essa reflexão, desde o começo, ela está voltada principalmente para mulheres, mas é importante lembrar que homens também podem ser vítimas de relacionamentos abusivos. O abuso não tem gênero. Se cuide com carinho, não aceite menos do que você merece. E lembre-se, sua paz vale mais. Até a próxima.